Olá, nosso grupo irá falar sobre a terapia antitérmica na urgência e ele é composto pelo Altino, Clara, o Gabriel, Gabriela, a Geórgia, Isadora, Júlia, Marcela, Matheus e Maraline. Para introduzirmos, iremos falar sobre o que é a febre. A febre é uma condição de aumento de temperatura promovida pelo sistema imune inato, ou seja, ela não é uma doença, nem sempre ela deve ser tratada, mas sim uma resposta do nosso corpo a partir de alguma condição. O estado febril, ele pode ser considerado temperaturas superiores a 37,2 quando for pela manhã e até mesmo superior a 37,7 à tarde. Ela é uma condição desencadeada pelos pirógenos, sejam eles endógenos ou exógenos, que iremos abordar posteriormente. Bom, nós podemos ainda dizer que a febre ela pode ser de origem idiopática ou inflamatória, ou desencadeada por infecções, ou até mesmo por síndromes malignas que vão ser acompanhadas de convulsões. Em muitos casos, as febres são tratadas de forma desnecessária, porque sabemos que esses medicamentos eles são vendidos de forma sem receita médica, né? Então, muitas vezes os remédios, os medicamentos anti-inflamatórios, como ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno, eles são utilizados de forma discriminada, eles são até responsáveis pelas são causas de toxicidade, né? Por abuso desses medicamentos. Antes de falar das drogas em si, iremos diferenciar a febre da hipertermia. A hipertermia a gente tem que tratar não uma condição de base, mas o aumento de temperatura em si, porque ela é causada por essa disfunção de controle de temperatura do nosso corpo. Já a febre, ela normalmente tem uma causa de base. Então, a gente vai usar esses antitérmicos, que poderemos usar, né, como, por exemplo, em caso de infecções, envenenamentos e até mesmo a síndrome neuroléptica maligna. Para usar como tratamento farmacológico, nós temos os anti-inflamatórios não esteroides e os analgésicos com ação antipirética. Entre os anti-inflamatórios, nós podemos dividir entre 6 classes. Aqueles do ácido salicílico, ácido propiônico, ácido acético, ácido enólico, os fenâmetos e aqueles inibidores da COX-2 seletivo, né? Como colecoxib. Os mais relevantes dentre eles podemos citar o AS, ibuprofeno, naproxeno e também os analgésicos principais que iremos abordar, que é a dipirona e o paracetamol. Iremos começar agora a falar sobre os mecanismos da indução da febre e de como que esses medicamentos podem agir. Bom, a febre, ela vai, a partir de uma infecção, a gente vai ter, principalmente pelas bactérias, a liberação de alguns antígenos, como o LPS, o PAMPs dessas bactérias, que vão ser esses pirógenos exógenos, que vieram de fora. Eles vão, então, levar essa liberação de TNF-alfa, IL-beta, IL-6, endotelina, prostaglandinas e IL-1, que são esses endógenos, os pirógenos endógenos, produzidos pelo nosso próprio corpo. No hipotálamo, então, o IL-1 ele vai estimular a geração de prostaglandinas, principalmente do tipo E, que vai elevar o ponto de ajuste dessa temperatura. Nessa imagem, então, nós percebemos, por exemplo, as bactérias trazendo com LPS, estimulando macrófagos a produzir esses pirógenos endógenos. A dipirona, então, como é que ela vai agir? Ela vai agir a partir da inibição da ciclooxigenase, da COX. 1, 2 e 3. Na questão na periferia e também central. E a COX que é responsável pela produção de prostaglandinas a partir do ácido araquidônico. Principalmente a COX-2, que ela é mais responsável por esses estados inflamatórios, então está envolvida diretamente na produção de prostaglandinas. A dipirona, ela vai ser hidrolisada rapidamente a 2 metabólitos, 4-FAA e 4-AA. Então, ela vai causar a inibição da prostaglandina, quando inibe a COX. Só que ela vai bloquear a prostaglandina em uma via prostaglandina dependente e uma via independente, o que nos faz questionar a respeito de seus mecanismos. Então, talvez exista um mecanismo desconhecido que ela vai alterar a febre sem a função de inibir prostaglandinas. Então, nós falamos que ela tem esses mecanismos incertos, né? Mas sabemos que sua ação principal talvez seja aquela central pela inibição da COX-3 no corno dorsal da medula espinhal. Nessa foto nós percebemos, então, como que é feito, né, a produção de prostaglandinas, de tromboxanos, a partir da quebra do ácido araquidônico.
Então, para terminar sobre a dipirona, nós temos essa questão desses mecanismos desconhecidos. Nós temos essa via que pode ter, que, como foi vista, independente da prostaglandina, que altera a temperatura, e também alguns estudos demonstraram que a dipirona pode não inibir a prostaglandina no hipotálamo, que é onde realmente temos a regulação térmica. A aspirina também é um medicamento utilizado nessas condições, que ela tem ação antitérmica e analgésica e anti-inflamatória. Ela é um inibidor irreversível no competitivo de serina, pois quando acetila, né, as isoenzimas do canal de ligação de ácido araquidônico. Quando iremos indicar o tratamento farmacológico? Porque nós sabemos que o tratamento é feito e nem sempre deve ser instituído da forma que ele é, porque não deve ser em todos os casos, né? Podemos indicar em casos de crianças sadias, com bom estado geral, né? Que não tem nenhuma condição de base. Em casos de desconforto, aquelas crianças entre 6 meses e 5 anos, principalmente a partir de 38 graus, visto o risco de convulsões e convulsões febris, né? Também aqueles pacientes com doenças de base, cardiopulmonares crônicas, etc. Importante lembrar que a aspirina ela não deve ser utilizada em pacientes menores de 18 anos, visto o risco da síndrome de Rey, mas fora isso ela tem uma recomendação A, diferente da dipirona, que é a recomendação D. Os tratamentos não farmacológicos, eles devem ser utilizados, mas não de forma isolada, mas sim de forma adjuvante, para potencializar o efeito. Temos, por exemplo, os banhos com esponjas, as fricções, né? Então, falaremos de alguns deles. Temos as compressas de água morna, né, para poder diminuir aquele desconforto, vai melhorar essa questão de calafrios e vai evitar a vasoconstrição. Os esponjas, né, com a fricção, ela vai ajudar a vasodilatar e perder o calor. Lembrando que não se deve usar álcool pelo risco, né, de coma. O banho de imersão também, de usar de forma prolongada, com água morna. Lembrando de nunca usar água gelada pelo risco de vasoconstrição. E às vezes também a compressa pode ser ainda mais eficiente do que o banho, porque a evaporação das áreas expostas vai acelerar esse resfriamento. Agora, sobre as contraindicações, iremos falar de algumas delas, por exemplo, dos anti-inflamatórios, nós temos as reações de hipersensibilidade, broncoespasmo, a síndrome de Rey, né, principalmente com o ácido acetilsalicílico. Não administrar em pacientes com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doenças hepáticas, dentre outros, como gravidez. O paracetamol, sempre pensar em hipersensibilidade, insuficiência hepática. Dipirona, também não é indicado na gravidez, doença da medula óssea, história de urticária, angioedema, outros sinais de alergia, né? Ibuprofeno também tem dermatológicas, com os efeitos adversos principais agora. Exantema, anafilaxia, asma, gastrointestinais, principalmente pela inibição, né, da COX, que diminui a prostaglandina, que é importante na proteção da mucosa gástrica. Agora, os efeitos adversos da dipirona, que nós temos, por exemplo, hipotensão, erupção cutânea, anafilaxia, paracetamol, como psiquiátricas, respiratórias, hepatotoxicidade, o AS também, como outros tratos gastrointestinais e asma. Agora aqui mostramos um pouquinho da posologia desses medicamentos, como por exemplo o AS, que tem os comprimidos de 100 a 500 miligramas, lembrando que é contraindicado para as crianças. E a dipirona também, que tem os comprimidos de 500 miligramas, 1000 miligramas, comprimido efervescente, solução oral, supositório de 300 miligramas. Para crianças nós temos solução oral em gotas de 500 miligramas por ml, solução oral de 50 miligramas por ml. E por fim, nós concluímos nosso trabalho, que conseguimos elucidar as principais indicações e contraindicações desses medicamentos na terapia antipirética e também sobre as verdadeiras complicações e quando devemos entrar com essas medicações, né? E quais são aqueles que podem utilizar como adjuvantes para reduzir, né, a temperatura. Aqui são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.